Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, beleza? Olha aí, ó, o TS-870, rádio muito procurado hoje em dia aqui, tá sendo até um pouco sobrevalorizado, né? Mas realmente é uma bela máquina. Só que o problema é que hoje o pessoal tá tendo um pouco de dificuldade de compreensão do funcionamento desse rádio, tá? Então, como o meu cliente fez um pedido de ajuste nesse rádio, eu não estou concordando com ele, porque eu vou acabar bagunçando esse rádio no alinhamento dele para transmissão e recepção. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui para mostrar para ele e também para vocês que muito provavelmente ele está tendo um erro de operação lá, tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse rádio chegou aqui para mim para uma revisãozinha geral, um alinhamento geral. Tinha o probleminha do cristal, que eu comentei agora esse final de semana com vocês, tá resolvido, tudo bem. Só que ele também me reclamou ontem, que esse rádio, quando eu mandei para ele, ele voltou um pouco estridente, com a recepção um pouco estridente, ok? O que acontece, pessoal? Ele queria que eu acertasse os filtros de FI do rádio, tá? O 455 e o 8.83, de uma maneira que o áudio ficasse um pouco mais grave. Aí eu falei para ele, ó, meu amigo, fica meio difícil fazer isso, porque a hora que eu acertar esse filtro na recepção, a transmissão vai obedecer junto. E você vai ter perda de modulação média, porque nós estamos deslocando o filtro. Isso não é saudável para o rádio, né? Não é isso que o manual pede. Mas você tem recursos no rádio, você tem o DSP, você tem um monte de coisa para acertar isso daí. E eu acredito que por não ter lido o manual ou não compreender bem o funcionamento do rádio, ele não entendeu e ainda assim insistiu. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer um vídeo explicando um pouco do alinhamento desse rádio, tá? E um pouco da operação dele, de largura de banda, de equalização de transmissão, filtro de transmissão, filtro de recepção e tudo mais, tá ok? Bom, pessoal, um dos ajustes que estava bem fora nesse rádio era exatamente o ajuste dos dois filtros aqui de 8.83 e de 455 kHz, tá? O método de ajuste desses filtros é o seguinte: eu preciso de dois geradores IRF, um gerando nessa frequência, outro nessa frequência, com sinais semelhantes, ok? E fazer a captura num test point para um filtro, no outro test point para outro filtro, e deixar um envelope de SSB desta maneira. E se tiver alguma coisa fora disso, por exemplo, isso que eles colocam aqui, tá errado, ok? Bom, vamos lá. Fiz ali os ajustes, primeiro gerador, segundo gerador, engata ali atrás do rádio, pega os test points, acerta aqui o envelope de SSB, deixando desta maneira, e o filtro vai ficar alinhado. Bom, o que aconteceu? Obviamente, isso aqui estava desalinhado, o rádio estava com a banda deslocada, de alguma maneira que eu realmente não me lembro, mas eu segui exatamente o manual e o rádio ficou com a recepção acertada, porém, para o ouvido dele ficou um pouco estridente. Então vamos vir aqui pegar aqui na especificação do rádio, eu estou com ele aqui aberto. Bom, condição default do filtro aqui para recepção é exatamente igual ao da transmissão, tá? Que ele vai vir aqui ajustado na baixa em 300 Hz, ou seja, qualquer coisa abaixo de 300 Hz ele vai cortar. E na posição de alta 2.6K, ou seja, qualquer coisa acima de 2.6K ele vai cortar. E se a gente tirar a diferença, o filtro tem a largura de 2.3K. Aqui ele diz a transmissão, mas a recepção é exatamente a mesma coisa. Com a diferença de que aqui eu mexo na recepção e a transmissão dentro do menu, ok? Bom, pessoal, o que o cliente reclamou? Tá? Primeira coisa, vamos resetar aqui o rádio? Eu vou resetar o rádio para voltar a todas as condições de fábrica, tá? Que foi isso também que eu fiz para ele. Que o cliente reclamou? Que esse áudio estava muito agudo. E realmente, com uma largura de 3.3, eu estou cortando qualquer frequência abaixo
de 300 Hz e qualquer frequência acima de 2.6, o resultado 3.3, tá? Aqui no menu do rádio, você também tem um ajuste da largura do filtro de transmissão, tá? A largura do filtro de transmissão 2.3 é a condição de fábrica. E eu posso deixar ele até com 3K. Vocês podem ver que nada muda no receptor, ó. Porque esse aqui é o filtro só para transmissão. O da recepção é aqui, nesses dois. Aqui ele está cortando qualquer coisa abaixo de 300 Hz e qualquer coisa abaixo de 2.6. Então vamos lá. Corta abaixo de 400, abaixo de 500, abaixo de 600. E se eu deixar passar tudo, vocês podem ver que o áudio ficou um pouco mais grave. Aqui ele está deixando passar de 0 a 1.4K. 2.6. Corte em 300 Hz. Então esse aqui é o ajuste dos filtros de recepção, tá? Alex, mas como funciona? Ele corta embaixo, corta em cima, o que que acontece? Esse rádio não tem F-Shift, tá? O F-Shift dele é automático. Então você, para fazer o acerto de F-Shift, tá? Eu estou na condição de default 302.6, eu vou descer um aqui e descer um aqui. Então eu desloquei o F-Shift para cá. Se eu descer um para cá, mais um para cá, eu desloquei ele mais ainda, tá? Se eu voltar à condição default, ele centralizou. Se eu puxar 2 para lá e 2 para lá, ele fez isso daqui, tá? Aí se eu fizer isso, Alex, aí eu fiz isso daqui com o filtro, tá? Se eu fechar, eu fiz isso daqui com o filtro. Então você pode fazer isso, isso, isso e isso aqui com o filtro da recepção. E para que isso aqui funcione direitinho, eu tenho que estar com o IF-Shift, o IF-Shift não, perdão, o envelope de SSB bem calibradinho. E vou provar para vocês. Bom, mais uma vez, pessoal, vamos lá, vamos resetar o rádio. Ok. Então eu estou com o rádio em condição default, vou aumentar aqui o volume. Se eu mexer aqui, ó, eu tenho ação do filtro, ok? Então se eu resetar o rádio, para deixar a condição default, vou entrar no menu de serviço, ok? Vou vir aqui no filtro 455 e alterar o ajuste dele. Esse aqui é o resultado que eu achei no ajuste nos instrumentos. Isso aqui eu estou mexendo no envelope de SSB. Então vocês veem que com o rádio, com o DSP aqui default, eu tenho o controle do filtro 455 para achar o envelope de SSB, que é o olhinho de gato ali, tá? Ok, não vou gravar, vou resetar o rádio de novo, condição default. Vou deixar passar toda a frequência de baixa. Vou entrar de novo no menu de serviço. Filtro 455. Presta atenção agora, gente. Eu não vou ter ação do filtro com o baixo acionado. De novo, se eu resetar o rádio, condição default,
Se eu for lá no 455, se eu resetar o rádio, deixar passar toda a baixa do filtro e for lá no 455, sem ação. Sem ação. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Não adianta pedir pra gente alterar um parâmetro. Deixa eu botar aqui no manual. Não adianta pedir pra gente alterar. Opa! Deu ruim aqui na câmera, calma aí. Acerta. Oh, não vou conseguir, a câmera deu a louca aqui. Calma aí. Bom, agora sim. Bom, não adianta a gente querer alterar o ajuste de filtro, que nós vamos perder a funcionalidade do DSP, tá? A câmera não tá com o LC de vídeo automático, então eu tive que cortar. Então, voltando, não adianta eu querer mudar o ajuste de filtro, que eu vou perder funcionalidade de DSP, tá? Mas não é só de DSP. Ali naqueles filtros, eu também vou influenciar diretamente no filtro de transmissão. Eu vou bagunçar todo o rádio, tá? Todo o rádio. Então, vocês querem largura de transmissão nesse rádio, você vai mexer aqui, tá? Na recepção, você vai mexer aqui. Bagunçar menu de serviço, você vai acabar com todo o trabalho do técnico. Tá ok, pessoal? Ah, e lembrando, hein? Os ajustes que vocês viram aqui no menu de serviço é ajuste para esse rádio, tá? Se você tentar fazer no seu rádio, você vai bagunçar todinho ele, tá? Então, para quem tem 870, só estou mostrando para vocês o que é o ajuste de um equipamento de rádio versus o ajuste de usuário, e nem sempre dá para fazer o que o cliente quer, tá? Esse rádio aqui não me dá margem de erro de ajuste. Se eu errar o ajuste, eu acabo com o funcionamento do receptor do rádio. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou passar esse link aqui para o dono do rádio, que eu fiquei devendo esse vídeo aqui para ele, tá? Em vez de fazer só para ele, resolvi fazer para todo mundo, para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento. E tem outras funcionalidades esse rádio aqui, tá? Além da largura de filtro de transmissão, você tem o equalizador de transmissão. Aqui tá com ênfase em agudo, ênfase em médio, ênfase em grave, tá? Fora isso, você tem... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Cadê? Ih, calma aí, que tá tocando. Chegou o cliente, instantinho só. Por isso que eu gosto de fazer isso aqui de final de semana. Mas voltando. Aqui eu tenho ajuste de frequência baixa no processador, tá? Para microfone. Tá aqui, tá -3. Você vê que ele tá cancelando frequência baixa, porque o intuito do rádio é fazer DX. Tá? E frequência alta tá lá em cima. Tá? Então eu posso ajustar aqui para dar mais ênfase ou menos ênfase nos agudos. E aqui mais ênfase ou menos ênfase. Opa, botão errado aqui. Nos graves. Tá? Isso tudo vai influenciar no equalizador de transmissão e no processador de microfone, que é outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui também. Bom, pessoal, acho que deu para entender, né? Que se a gente fizer alguma modificação ali no alinhamento do rádio, vai prejudicar o equipamento, que é melhor a gente aprender a como se opera o rádio, né? Para isso é bom a gente ler o manual do rádio. Ah, mas Alex, o manual tá em inglês, eu não sei ler. Poxa vida, desce o espanhol, você vai achar lá o manual dele em espanhol. Ah, mas Alex, eu não entendo espanhol. Então você vai ter que pagar alguém para te traduzir o manual, tá? Porque é muito importante você saber como é que funciona o rádio, e aqui tá aprovada a parte de recepção, ok?
Bom, esse rádio aqui na transmissão também tem algumas características diferentes. Vou começar aqui resetando o rádio para a gente ter ele default, ok? 14.100 aqui, que é mais ou menos o centro da faixa dos 20 metros. E vamos começar aqui em CW, ok? Bom, potência que está toda fechada. Eu vou levantar a potência aqui no máximo, ok? Microfone fechado, processador fechado, carrier fechado. O carrier nesse rádio serve tanto para CW quanto para processador, que é essa a pequena diferença que tem para um TS-850, por exemplo. Ok? Então vamos lá, se eu colocar o rádio aqui para transmitir, vê que a potência dele está bem baixinha, apesar da potência aqui estar no máximo, e eu vou alinhar a carga de transmissão no carrier. Até onde, Alex? Até aqui, ó. Até o limite de LC, tá? Aqui é o ponto onde que a fábrica está te dizendo que se você colocar aqui, você tem uma boa calibragem de transmissão em CW, carga de CW correta, para evitar a distorção do pitch do CW. Se eu trocar de banda, vocês vão perceber que o carrier sai um pouco fora, ok? Por isso que tem um ajuste. Você vai alinhar aqui. Se eu for para outra banda, ó, ficou curto ali. Por isso que tem ajuste. Então, isso aqui tá para ser usado. Às vezes o pessoal reclama, mas meu rádio na banda A tá assim, banda B tá assim, banda C tá assado. Então, é por culpa disso daqui que existe. É para vocês alinharem, ok? Vou botar aqui para 20 metros. Aqui até faltou um pouquinho. Então, o carrier está alinhado para a gente fazer uma boa transmissão de CW aqui. Ok. Vou para a banda lateral. Carrier não me interessa mais. O ajuste agora de LC é através do ganho de microfone para uso desse rádio sem processador, que é a diferença para um outro equipamento de rádio. E cada rádio tem a sua característica, tá? Por isso que é bom ler o manual. Então, eu vou acertar agora banda lateral através do microfone dentro do limite de LC. Olá. Ok. Olá. Olá. Tá aqui. Aqui ficou em mais ou menos 10 horas. Eu ajuste desse rádio para esta banda do microfone para que a minha transmissão saia sem distorção, tá? Ou falta de áudio de microfone. Se eu trocar de banda, provavelmente eu vou ter que retocar. Olá, que tá bom. Olá, que faltou. Olá, ok, tá alinhado, tá? Por isso que existe o ajuste de microfone, porque você vai ter alguma variaçãozinha entre banda, tá? E por isso que existe o meter de LC. A LC, Automatic Level Control, controle automático de nível na transmissão. Para recepção é o AGC, ok? Vamos voltar aqui de novo. Olá. Beleza, tá lá mais ou menos alinhado. Agora eu vou ligar o processador do rádio. Processador. Áudio aqui está fechado. Vou passar o meter para compressor e vou alinhar o processador mais ou menos para 5, 10 dB. Olá. Olá. Vocês percebem que não está saindo potência, né? Eu vou te explicar por quê. Mas aqui é a entrada de áudio, tá? Ajustei aqui para 10 dB. Se eu voltar aqui de novo... Opa, perdão. Para ALC... Olá. Ó, microfone... De nada adianta. Porque quem vai dar carga agora é carrier. E eu vou ajustar o carrier aonde? Barra de LC. Olá. Microfone está fechado. Posso até fechar o microfone. Olá. Vou voltar lá para o compressor. Meter de compressor. Olá. Tá lá, tá alinhado. Por que eu fiz essa demonstração aqui para vocês, pessoal?
Porque um cliente meu me reclamou que comprou um rádio desse, que a modulação do rádio estava fraca, que ele não conseguia empurrar um linear antigo. Aí eu falei para ele, poxa, eu uso o processador. Ah, mas quando eu uso o processador, o áudio estoura. Estoura por quê? Porque não soube alinhar o rádio com o processador acionado. Fora isso, pessoal, você tem aqui do lado o equalizador de transmissão, tá? Que vai funcionar de acordo com os ajustes que você colocar aqui no AGC de microfone, processador, tá? Aqui eu tô cancelando um pouco os graves, então eu posso dar mais grave. Aqui agudo tá alto, eu posso cancelar agudo, ok? Eu também posso alargar o filtro, que ele está em condição default, então posso alargar o filtro. E isso tudo vai fazer diferença, tá? Vamos ver se deu diferença aqui na hora que eu coloquei o equalizador de transmissão. A AGC de microfone eu não mexi. Mexi na largura da transmissão. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olá. O compressor se manteve. LC. Olá. Tá até estourando um pouco. Então vou tirar um pouquinho aqui do carrier. Olá. Ok. Alinhei o rádio. Tá aí a importância desse ler o manual, tá? E se os filtros estivessem fora, de acordo com o pedido do meu cliente, para mudar o envelope de SSB porque ele queria um áudio mais grave, com certeza não ia ter um resultado fácil de se alinhar assim, ok? Alguém ia reportar, seu áudio está grave demais, seu áudio está agudo demais, e o cara ia lá mexer, processador, transmissão, equalizador, e não ia funcionar nada. Tá ok, pessoal? Então tá aí. É importante a gente manter o rádio bem alinhado, de acordo com o manual, e é importante a gente ler o manual do usuário para entender como é que funciona o equipamento. Perfeito? É isso aí. Videozinho rápido de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, cada rádio é diferente, tá? Por isso que tem que ler o manual. Espero que vocês tenham gostado aí, tá ok? Abraço para todos aí.